no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. E vamos ao destaque do dia, geração de empregos. Brasil cria mais de 2.200.000 empregos com carteira assinada entre janeiro e novembro. Com isso, o país alcança o maior número de postos de trabalho formais da história. Mais de 47 milhões de brasileiros empregados. IBGE mostra que taxa de desocupação chega a 6,1% e é a menor desde 2012. Thaísa Vitória. Segundo o IBGE, entre setembro e novembro, o país tinha 6.800.000 pessoas desocupadas, uma diminuição de 7% em relação ao trimestre anterior. E mais apoio ao Rio Grande do Sul. Presidente Lula anuncia fundo para a recuperação de infraestrutura e prevenção de desastres climáticos no estado. São 6,5 bilhões de reais que serão destinados ao sistema de proteção contra enchentes. Você vai ouvir também: 59 milhões de brasileiros têm planos de viajar no verão, a maioria para a praia. A expectativa é de que o turismo movimente neste período mais de 148 bilhões de reais. E confira ainda em entrevista à Voz do Brasil, ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fala de investimentos no setor e crescimento no turismo. Turismo e a aviação e o setor portuário têm ajudado muito na produção de empregos no país. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta. O Brasil criou mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada entre janeiro e novembro de 2024. Com isso, o país ultrapassou os 47 milhões de brasileiros com carteira assinada, o maior número de pessoas formalizadas da história. É o que mostra o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o IBGE aponta que a desocupação de 6,1% está no menor nível desde 2012. Há um mês, Lucas Rogério trocou a instabilidade do trabalho como autônomo por um emprego de carteira assinada. Ele é garçom em um restaurante em Brasília. Tem um filho pequeno, né, família, então é bem sempre melhor o trabalho de carteira assinada, você tem um resguardozinho do futuro. Lucas foi um dos brasileiros que conseguiram um emprego formal em novembro. No mês, foram gerados 106.625 novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 2 dos 5 grupos econômicos acompanhados registraram saldo positivo na geração de empregos, comércio e serviços. O saldo também ficou positivo em 21 das 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o país criou mais de 2.200.000 empregos formais. A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montanher, detalhou o perfil dos contratados. Quem ficou empregado são jovens, dos 106 mil postos, 100 mil são pessoas de 18 a 24 anos, 109 mil são pardos e 49.700 são brancos. E das características mais importantes, a gente tem diminuição de fundamental completo e fundamental incompleto e contratações de médio completo. E pesquisa do IBGE, também divulgada nesta sexta-feira, mostrou que a taxa de desocupação no país caiu ao menor nível da série histórica iniciada em 2012. Foi de 6,1% entre setembro e novembro deste ano. Francisco Macena, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, disse que o nível de ocupação no país deve ser mantido em 2025. Tem um saldo positivo no ano que nós gostaríamos de destacar, por exemplo, a indústria. O saldo da indústria no ano é um saldo positivo e alguns setores da indústria, como fabricação de máquinas e equipamentos, também apresentam um saldo positivo que vislumbra
um crescimento um pouco mais estrutural e sustentável para o próximo período. Segundo o IBGE, entre setembro e novembro, o país tinha 6.800.000 pessoas desocupadas, uma diminuição de 7% em relação ao trimestre anterior e de 17,5% comparado ao mesmo período do ano passado. Se o número de desocupados é o menor da história, o número de pessoas ocupadas é recorde. São quase 104 milhões de brasileiros com alguma ocupação remunerada. A população ocupada é composta por pessoas que trabalham pelo menos uma hora completa no período de referência, seja no setor privado, público, com ou sem carteira assinada. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Luana Karen. O governo federal está liberando 6 bilhões e 500 milhões de reais para obras de prevenção contra enchentes em municípios do Rio Grande do Sul. O presidente Lula assinou medida provisória criando o Fundo de Apoio à Requalificação e Recuperação de Infraestruturas devido a eventos climáticos extremos. Além da capital Porto Alegre, vários municípios já tiveram seus projetos aprovados, como detalhou o presidente Lula. Cumprir um compromisso que nós assumimos no Rio Grande do Sul. Os municípios que vão ser beneficiados: Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Igrejinha, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rolante, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Três Coroas, Viamão e município da Bacia do Caí. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, detalhou as obras. Este é o recurso da prevenção. Vai modernizar os diques que já existem, vai construir os diques que nunca foram feitos, vai modernizar o sistema de proteção de bombas e também as obras de macrodrenagem tão importantes para a prevenção contra enchentes. O plano de obras terá prazo de execução até 15 de dezembro de 2031, podendo ser prorrogado. Entrevista. Balanço 2024. O programa Voa Brasil, que beneficia aposentados do INSS com passagens de até R$200 o trecho, já possui mais de 20 mil bilhetes reservados. A iniciativa foi lançada esse ano e deve ser expandida no próximo ano, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Em entrevista feita por mim, Nazibrum e Mariana Jungmann, o ministro fez um balanço das principais ações da pasta e destacou também os investimentos feitos em aeroportos e portos brasileiros. Vamos acompanhar? Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Para essa entrevista em que a gente vai fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2024. E a gente queria começar falando de um dos principais programas que foram lançados aí pelo seu ministério esse ano, que é o Voa Brasil, primeiro programa de inclusão social da aviação brasileira e que foi lançado em julho. O programa beneficia especialmente aposentados com passagens aéreas mais baratas, não é isso, ministro? Quais são os principais destinos que vêm sendo escolhidos até agora e como é que está o andamento do programa? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, parabenizar pelo programa e pelo trabalho que vocês vêm realizando, sempre levando a boa informação ao povo brasileiro. Dizer da alegria, né, de chegarmos no primeiro ano do programa Voa Brasil, pouco menos de 8 meses, a gente já ter quase 20 mil passagens vendidas para aposentados que não viajaram nesses últimos 12 meses pelo Brasil. É a primeira vez que se tem um programa social de inclusão, né, sobretudo para os idosos no país. Então hoje a gente está vendo a possibilidade de muitas famílias, muitos avós reencontrarem seus netos, muitos avós aposentados podendo viajar pelo Brasil, muitos casais viajando para o Nordeste, para o Norte, para o Sul. Então hoje é um programa exitoso e mais do que isso, sem nenhum real de recursos públicos. Esse é um programa que foi
construído coletivamente com o setor produtivo, com as companhias aéreas, e a gente quer cada vez mais ampliar esse programa para 2025. Eu tenho trabalhado muito ao lado do presidente Lula para que a gente possa cada vez mais incluir mais brasileiros viajando pelo Brasil. E dá um dado importante. Quando o presidente Lula assumiu o governo, no ano de 2022, nós tivemos 98 milhões de passageiros. Em pouco menos de 2 anos, nós vamos fechar agora o segundo ano de governo, já são mais de 20 milhões de brasileiros a mais viajando pelo Brasil. Isso significa mais desenvolvimento, mais crescimento econômico e, sobretudo, um crescimento forte na indústria do turismo do país. Ou seja, 20 milhões de passageiros viajaram a mais nesses últimos 2 anos no país. Agora, ministro, o senhor falou aí numa possível ampliação do programa, né? Para quando seria e que público que vocês estão imaginando aí para poder viajar mais pelo país? Olha, a gente está discutindo, né, a partir agora do mês de janeiro, ampliar muito a comunicação do programa, porque você sabe que às vezes poucos setores da sociedade, por exemplo, um aposentado que está no sertão de Pernambuco, um aposentado que está na região metropolitana de São Paulo, um aposentado que está no Amazonas, muitas vezes ele ainda não tomou conhecimento desse programa. Você tem uma ideia, mais de 68% dos aposentados não tomaram conhecimento. Então a gente precisa ampliar a divulgação e nós estamos trabalhando para em 2025 poder avançar também no Voa Brasil para estudantes, né, do ProUni e do FIES. A gente tem conversado com o ministro da Educação e acho que a gente quer também incluir estudantes que possam ter a oportunidade de viajar pelo Brasil. Eu estou muito animado do ponto de vista econômico. A economia vai dar certo, a economia brasileira, e o turismo tem sido fundamental. Esse ano vamos fechar o ano com mais de 10% no turismo nacional, com mais de 15% no turismo internacional. É um dos maiores crescimentos da história do turismo do Brasil. E lhe dá um dado: a cada 4 turistas que vão a uma cidade é um emprego que é gerado. E para mim o maior programa social do Brasil é emprego e renda. É isso que traz dignidade e oportunidades para o povo brasileiro. Estamos fechando o segundo ano do governo com o menor desemprego da história do Brasil, com menos de 6,5% da população ativa desempregada, e o turismo e a aviação e o setor portuário têm ajudado muito na produção de empregos no país. Pois é, o senhor mencionou aí um crescimento de 10% no turismo nacional, de 15% no turismo internacional, e isso implica em mais demanda para os aeroportos brasileiros, né? O senhor tem viajado, inaugurando obras em diversos aeroportos do país, aconteceu em Teresina, em Goiânia, Congonhas também, que vai dobrar a sua capacidade, o senhor me corrija se eu estiver errada. E então eu queria que o senhor falasse um pouco dos impactos disso no turismo, na geração de emprego e renda no país, e para o próximo ano também, quais são os aeroportos que devem ser contemplados aí? Olha, primeiro, o presidente Lula, nesses próximos 12 meses, vai fazer a maior entrega aeroportuária dos últimos 10 anos. Nós estamos entregando, entre aeroportos novos e requalificados, mais de 30 aeroportos no Brasil. Isso significa investimentos de quase 3 bilhões de reais que foram investidos com um olhar para melhorar a estrutura aeroportuária do Brasil. Nós inauguramos o aeroporto de Porto Velho, inauguramos o aeroporto de Boa Vista, inauguramos o aeroporto de Goiânia, tivemos recentemente no aeroporto de Teresina, fomos ao aeroporto de Natal, entre outros aeroportos que a gente tem trabalhado, né, para poder fazer as entregas por todo o país. O aeroporto do Recife, que está muito importante a obra, entre outros. E, além disso, tivemos a oportunidade de também fazer anúncios de novos investimentos. O governo vai investir nesses próximos 3 anos o equivalente a mais de 25 novos aeroportos já com obra em andamento. A exemplo do aeroporto
aeroporto de Congonhas, que serão investimentos na ordem de 2,6 bilhões de reais, que vai mudar completamente a realidade do aeroporto de Congonhas, que hoje é o coração do Brasil. Então, juntando aeroportos da Infraero, obras da Infraero, aeroportos em andamento do Ministério de Portos e Aeroportos, e também o nosso plano de aviação regional, de ampliar a aviação no Brasil, a gente espera que em 5 anos o nosso planejamento estratégico para além desses 30 que serão entregues reformados, nós possamos fazer mais de 100 novos aeroportos por todo o país, ou aeroportos que foram reformados, a exemplo do Amazonas, que vai ganhar mais de 6 a 8 aeroportos novos, que vai ajudar muito na região. Isso é aviação, o senhor está... Esses novos aeroportos têm a ver com a aviação regional, né, ministro? Ela é muito importante também para esse crescimento do turismo, né? Muito importante. Além da gente estar estruturando os grandes aeroportos das capitais brasileiras, a gente está requalificando e investindo nos aeroportos estratégicos do Brasil que ficam nas regiões metropolitanas e, como você bem disse, o governo está tendo olhar para a aviação regional, com o crescimento hoje do agronegócio na Bahia, com o crescimento do agronegócio no interior de São Paulo, com o crescimento do agronegócio no norte, com a necessidade da gente poder ampliar investimentos no turismo, de lazer cultural, a gente precisa ter um olhar para a aviação regional. Então essa é uma prioridade do presidente para que a gente possa avançar nessa pauta, e é isso que nós estamos fazendo. Pela primeira vez, nós temos um programa de aviação regional que foi construído ao lado da Casa Civil, do Tribunal de Contas da União, e será, sem dúvida alguma, o maior programa de investimentos da história do Brasil. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de portos, né? Neste mês aí foi lançada a concessão do primeiro canal de acesso público do Brasil, lá em Paranaguá. Como é que vai ficar a capacidade desse porto de Paranaguá com a concessão e do canal e também das obras? Olha, muito boa pergunta. A gente está trabalhando muito para fortalecer os portos do Brasil. Esse ano vamos ter um crescimento no setor portuário de mais de 5%. Esse ano a gente espera uma geração de mais de 60 mil empregos no setor, um setor que hoje tem quase 30 bilhões de reais contratados, ou seja, de investimentos já assinados contratos. A gente espera fazer a maior carteira de leilão da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, do ano de 2013 a 2022 foram 45 leilões. A gente espera fazer em 4 anos do governo do presidente Lula 55 leilões. Vamos fazer ao longo dessa semana o maior leilão da história portuária, que vai dar quase 4 bi de CAPEX. Então esses investimentos vão gerar quase 40 bi de investimentos para o Brasil. Então a gente está estruturando os nossos portos, e para falar nisso a gente tem que também cuidar da acessibilidade e da navegação. Por isso que a gente está lançando de maneira pioneira a primeira concessão de canal, que será no Paranaguá, para que, independente do governo, para que, independente do ministro, para que, independente do presidente do porto ou do governador, a gente possa ter essa concessão do canal, a dragagem pronta, feita, para poder receber navios para os próximos 25 anos. Isso é importante, né, ministro? Porque o Brasil abriu vários mercados internacionais esse ano, perfeito, especialmente no agronegócio, mas abriu mercados de maneira geral para a venda de seus produtos, e a gente vai precisar dos portos. Sem né? dúvida. Então, a gente está estruturando, fazendo a dragagem, essas manutenções, e a ideia é fazer a concessão do canal do Paranaguá, a concessão do canal do Porto de Itajaí e depois a concessão do canal do Porto de Santos. Então, é uma prioridade nossa. E, além disso, nós estamos fazendo mais de 2 bilhões de investimentos esse ano nos nossos portos públicos, desde a dragagem, requalificação de mole, mobilidade urbana, acessibilidade, para cada vez mais o Brasil poder se modernizar com governança e, sobretudo, dialogando com o mercado internacional, que cada vez mais quer prover investimentos no país. Bom, nós conversamos aqui com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, muito obrigado pela participação aqui na nossa retrospectiva da Voz do Brasil.
E com o objetivo de requalificar os aeroportos regionais do país, o Ministério dos Portos e Aeroportos está investindo 75 milhões de reais em melhorias no aeroporto de Caruaru, em Pernambuco. Estão previstas a construção de um novo terminal de passageiros e a ampliação da pista de pouso e decolagem. Com as reformas, a expectativa é aumentar o fluxo de turismo na região e gerar mais empregos. O projeto será concluído em janeiro de 2025 e as obras serão feitas em 24 meses. O governo do estado vai complementar o valor da obra, que tem um custo total de 150 milhões de reais. E neste verão, a época mais quente do ano, 59 milhões de brasileiros planejam viajar. A praia é a escolha preferida entre os destinos nacionais. É o que mostrou pesquisa do Ministério do Turismo. A expectativa é de que o turismo movimente mais de 148 bilhões de reais entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Como a gente vai viajar para a cidade de praia, então é muito importante a gente levar biquíni, levar roupas leves e o mais importante da gente levar é o protetor solar. A enfermeira Giovana Reis já está de malas prontas para curtir o verão na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ela conta que escolheu o destino pensando em ficar perto da família e, claro, pelas belas praias. Dá para curtir desde da manhã até a noite, porque lá tem muita diversidade de coisas a fazer, né? Para lazer. A trainee de Recursos Humanos, Thaís Maia, também escolheu ficar perto da família neste verão, além de visitar praias no interior de São Paulo. Eu escolhi os 3 destinos para o verão, que é Caraguatatuba, porque meus pais têm casa lá. Escolhi Santos, porque minhas primas moram lá. E escolhi Olímpia, que eu quero o quê? Adrenalina nesse verão. O verão de 2025 promete ser uma temporada movimentada para o turismo no Brasil. De acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo, 59 milhões de pessoas planejam viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. A grande maioria, 97%, escolheu um destino nacional e a praia é o principal atrativo, sendo preferido por mais da metade dos brasileiros para curtir as férias. Em segundo lugar estão as atrações de natureza, ecoturismo, seguidas por aventura e saúde e bem-estar. O aumento da chegada de estrangeiros ao Brasil é um dos objetivos do Plano Nacional do Turismo. A medida lançada este ano pelo governo federal pretende transformar o Brasil no maior destino turístico da América do Sul até 2027. O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca que o crescimento do setor movimenta a economia como um todo. O gasto médio dos viajantes cresceu 34%, saindo de R$1.8 mil para R$2.500. A expectativa de movimentação econômica é extraordinária, de mais de 148 bilhões de reais que o turismo vai injetar na nossa economia. A alta temporada do turismo brasileiro movimenta hotéis, restaurantes e bares, além de fortalecer os negócios e criar oportunidades. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, 40% dos empresários do setor contrataram novos funcionários para atender a demanda, como explica o líder de conteúdo e inteligência da Abrazel, José Eduardo Camargo. Os empresários, é lógico, se preparam, principalmente chamando mais gente para trabalhar. Isso também favorece a economia. Muitos desses funcionários, aqueles que têm melhor desempenho, acabam sendo contratados em definitivo. Só no primeiro semestre deste ano, o turismo foi responsável por injetar na economia mais de 95 bilhões de reais. Além disso, os gastos de turistas internacionais no Brasil registraram um novo recorde de janeiro a novembro deste ano. Segundo dados do Banco Central, o valor somou mais de 6 bilhões de dólares, a maior cifra dos 11 primeiros meses do ano desde 1995. Reportagem Gabriela Noronha. Brasil contra fake. Será criado no Brasil um cadastro nacional de animais domésticos. A ideia é concentrar em um local informações referentes a tutores e animais que podem servir no aumento da segurança e no combate a maus tratos. O cadastro será feito pelo proprietário e não custa nada. Vamos ficar alertas às fake news. É mentira que o governo federal vai criar imposto sobre animais de estimação. O Cadastro Nacional de Animais Domésticos será acessível ao público via internet, com informações detalhadas sobre os proprietários e os animais e de forma gratuita, como explica Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Vale destacar que a adesão ao cadastro será 100% gratuita, sem qualquer tipo de taxa ou imposto. Embora microchips
microchipagem seja uma medida recomendada para a proteção dos animais, ela não será obrigatória. Ao registrar seu animal, o sistema vai gerar uma carteira de identificação com QR Code, que facilitará a localização de animais perdidos. Ajude a combater as fake news. Não há taxação animal, apenas muito cuidado e proteção. Nesta atual gestão, uma nova etapa no reconhecimento dos direitos animais foi introduzida no governo brasileiro. Além do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, a criação do Plano de Transporte Aéreo de Animais trouxe mais segurança para os animais de estimação nas viagens de avião. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal estabelece regras para uso de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva do ex-governador do Tocantins, Mauro Carlessi, suspeito de planejar fuga para o exterior. Motorista que teve seguro negado após perda total do veículo será indenizado. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras para uso de câmeras por policiais em São Paulo. A decisão é do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Flávia Alvarenga. A decisão atende a um pedido do governo do estado de São Paulo para esclarecer os limites da decisão anterior, que determinava o uso obrigatório das câmeras. A decisão esclarece que as câmeras devem ser obrigatórias em alguns tipos de operações que envolvem maior risco e propensão ao uso da força, desde que realizadas em regiões em que haja disponibilidade dos equipamentos. Fica determinado o uso de câmeras em operações de grande porte e naquelas que incluam incursões em comunidades vulneráveis para restauração da ordem pública. A decisão também determina o uso obrigatório das câmeras em operações que sejam deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares. O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlessi, deve continuar em prisão preventiva. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, negou o segmento de habeas corpus em favor do político. Fátima Uchoa. Mauro Carlessi é investigado por crimes como fraudes em licitações e desvio de recursos públicos e foi preso preventivamente sob suspeita de planejar fuga do Brasil. Como o ministro Herman Benjamin indeferiu liminarmente o habeas corpus, essa ação não terá seguimento no STJ. Ao manter a prisão do ex-governador do Tocantins, o ministro destacou que o Tribunal Estadual ainda não julgou as questões centrais da ação originária e que a situação dos autos não justifica a intervenção antecipada do STJ. Motorista que teve seguro negado após perda total do veículo será indenizado. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Marcelo Della Libera. De acordo com a ação, o homem possuía contrato de proteção veicular com a Ré. Em 2014, sofreu um acidente que resultou na perda total do veículo. Ao fazer contrato com a Associação para Cobertura, a empresa se negou a prestar indenização. Na defesa, a associação alegou que há cláusula de exclusão da cobertura, pois o motorista dormiu ao volante. Na decisão, a juíza do caso explicou que, de acordo com a jurisprudência dominante, só o fato de dormir ao volante, sem a prova de que o fez de má fé, não configura o agravamento do risco que resulta na perda do direito à cobertura. Por isso, determinou o pagamento da cobertura prevista em contrato. Motorista é descredenciada por cobrar indevidamente dinheiro de usuários. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Pablo Lemos. De acordo com a empresa, a mulher se cadastrou na plataforma como motorista em maio de 2017
e foi desativada em setembro de 2018 em decorrência de reincidentes reclamações. Os usuários informaram que a motorista solicitava pagamento em dinheiro, quando escolhido outro método de pagamento. O magistrado do caso observou ser evidente a conduta prejudicial da motorista aos usuários da plataforma, além de oferecer risco à eficiência e segurança do negócio jurídico. Uma entidade esportiva será indenizada em R$10 mil por danos morais por uma empresa de bordados que estava fazendo uso indevido da marca. De acordo com a ação, a empresa estava produzindo bonés com a marca da associação sem a permissão devida. Para o juiz que analisou o caso, o uso indevido da marca pode favorecer a confusão do consumidor quando adquire o produto, pois a oferta, a venda, comercialização e manutenção em estoque de cópias dos produtos registrados constituem ofensa ao direito de propriedade. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou também a suspensão da venda dos produtos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Olá, eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Oposição lamenta a não votação da reforma administrativa neste ano, que tem como foco o fim dos supersalários. Governo comemora a aprovação de propostas na área econômica, como o pacote de corte de gastos. E votação da segunda parte da regulamentação da reforma tributária fica para 2025. Boa noite. O senador Rogério Marinho, líder da oposição na casa, lamentou que a reforma administrativa não tenha sido votada neste ano. Segundo ele, a matéria tem como foco o fim dos supersalários. Por outro lado, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, comemorou a aprovação de propostas na área econômica, como o pacote de corte de gastos. Quem traz os detalhes é a repórter Érica Christian. Ao fazer um balanço deste ano, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, destacou o papel da bancada, que conseguiu mudar projetos importantes durante a votação no plenário, mas lamentou que a reforma administrativa, que poderá acabar com supersalários do funcionalismo, só será votada no ano que vem. Rogério Marinho ressaltou que uma das prioridades da oposição em 2025 será o ajuste nas contas públicas. Esse aumento de taxa de juros tem refletido também nessa instabilidade na questão cambial, o que repercute na inflação, e isso é uma lógica perversa, principalmente para os mais fragilizados do ponto de vista econômico na nossa sociedade, né? O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, comemorou a aprovação da regulamentação da reforma tributária e do pacote de corte de gastos e reforçou que a prioridade de 2025 será o controle da inflação e a redução dos juros. Temos compromisso com as contas públicas, vamos organizá-las e temos que manter o rumo firme que estamos fazendo na condução do país. Manter o crescimento sustentado, com geração de emprego, diminuição da pobreza e inflação sob controle. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, celebrou a sanção da lei de sua autoria, que permite o acesso público aos dados pessoais de réus condenados em primeira instância por crimes sexuais. Outro avanço citado pela parlamentar é a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que irá reunir o nome, o CPF e o crime cometido. Na avaliação de Margarete Busetti, a iniciativa poderá prevenir casos de violência sexual. Quantos crimes poderemos evitar com um simples cadastro? E vale lembrar, mesmo que o nome do criminoso permaneça no cadastro apenas até o cumprimento total da pena, a consulta processual não terá mais o sigilo. Essa será uma proteção para as nossas crianças, para as nossas mulheres, que até agora não existia. O
O Senado deverá votar no ano que vem a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. O texto trata da gestão do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Repórter César Mendes. O projeto que regulamenta a gestão e a fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, enviado pelos deputados, prevê que o Comitê Gestor do IBS vai coordenar a arrecadação, a fiscalização e a distribuição dos tributos e terá um Conselho Superior com 54 membros remunerados, metade indicada pelos estados e o Distrito Federal e a outra metade pelos municípios. Mas a fiscalização, a cobrança e a inscrição em dívida ativa do IBS continuarão a ser feitas pelos entes federados. Para o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, será necessário compensar o impacto das mudanças do novo imposto no setor de serviços. A reforma tributária está comprometendo muito as empresas prestadoras de serviços. A forma de compensar a desoneração. Vai fazer 1 ano e o governo não encaminhou ainda. O comitê gestor do IBS será bancado por recursos próprios, mas a União vai repassar 4 bilhões entre 2025 e 2028. O presidente Lula sancionou a lei que amplia a condição de segurado especial para trabalhadores rurais que integram cooperativas vinculadas a atividades agrícolas, extrativistas e pesqueiras. Aprovada no Senado no início de dezembro, a proposta teve como relator o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Segundo ele, a medida garante que pequenos produtores possam se associar a cooperativas rurais sem perder o benefício do seguro especial. Para que a futura lei possa ser implementada na ponta pelo INSS de forma transparente, clara e segura, evitando a judicialização excessiva desse assunto e, ao mesmo tempo, assegurando que os pequenos produtores rurais possam participar das cooperativas de seu interesse sem receio de perder o seu direito constitucional ao benefício especial previdenciário. A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais deve apoiar a recuperação de solos e pastagens. É o que diz projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para apreciação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço. Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei inclui na Política Nacional da Agricultura Familiar o apoio à agricultor familiar para a recuperação de solos e pastagens. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que é um passo importante para a sustentabilidade e o financiamento de famílias no campo. Para incluir assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens, não somente para isso. A proposta também assegura juros reduzidos para as mulheres que executarem práticas sustentáveis na produção agropecuária. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, o projeto de lei segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados. A regulamentação dos bioinsumos agora é lei. A legislação trata da produção, do uso e da comercialização dos bioinsumos na agropecuária. A proposta recebeu o aval do Senado no início de dezembro e agora foi sancionada sem vetos pelo presidente da República. Para o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, a regulamentação é um marco legislativo que coloca o Brasil na vanguarda da agricultura sustentável e moderna. É mais do que uma medida legislativa. É uma resposta às demandas urgentes do nosso tempo, às necessidades de produzir mais alimentos de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e garantindo a competitividade do nosso agronegócio. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou um relatório com as atividades do biênio 2023-2024. Para a presidente do colegiado, a senadora Augusta Brito, as parlamentares deram visibilidade às pautas de combate às desigualdades de gênero. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes. O relatório da deputada Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul, apresenta um balanço das atividades da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher entre setembro de 2023
e dezembro de 2024. Foram promovidas 12 audiências sobre temas diversos, como a situação das brasileiras que moram no exterior e são agredidas por seus maridos estrangeiros, a 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher e o Mapa Nacional da Violência de Gênero. A presidente da comissão, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, acredita que o colegiado desempenhou um papel importante ao dar visibilidade a esses e outros temas. Essa comissão mista do combate à violência contra a mulher, ela desempenhou, portanto, um papel essencial na fiscalização, elaboração de políticas e realização de debates sobre os temas fundamentais para o enfrentamento da violência, demonstrando compromisso com a equidade de gênero e os direitos das mulheres. A cartilha 10 ações de políticas públicas para a saúde mental de meninas e mulheres também consta no relatório de atividades da comissão, bem como a discussão de projetos que viraram leis, como o que inclui na campanha Agosto Lilás a instalação urbana Banco Vermelho, que traz uma reflexão sobre os feminicídios no país. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Política Nacional de Cibersegurança. Quase 70% das organizações do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação estão em baixo grau de maturidade cibernética. Outro problema é que não existe órgão responsável por consolidar informações do setor público ou para orientar a atividade no país. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, a insegurança cibernética é um dos principais riscos globais para os próximos anos. Segundo a pesquisa, a rápida integração de tecnologias expõe grande parte da população global a explorações digitais. Para o TCU, a situação exige ações entre governos, com articulação e coordenação de estados e municípios, além da participação da sociedade civil. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Arthur Lira defende legalidade na destinação de emendas de comissão ao orçamento de 2024. Avança na Câmara projeto que amplia a licença maternidade em caso de internação após o parto. Comissão cria novas regras para plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que estabelece novas regras para o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. Entenda na reportagem de Paula Moraes. Segundo a proposta, a realização de plebiscito sobre questões de interesse nacional depende da aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto específico de convocação. Os projetos de decreto legislativo destinados a convocar plebiscito deverão ser apresentados por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou por uma de suas comissões. A proposta estabelece que o projeto também pode ser solicitado pelo presidente da República nos casos de a consulta se relacionar à criação ou aumento de capital em empresas públicas e sociedades de economia mista, criação ou majoração de tributos ou aumento de remuneração de agentes políticos e de servidores públicos. Com relação aos referendos, a proposta define que emendas à Constituição, leis e outros atos normativos ou de gestão aprovados pelo Poder Público Federal poderão ter suas normas submetidas no todo ou em parte à aprovação popular em referendo nacional. A realização dos referendos depende da aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto autorizativo específico, mesmo quando a lei ou ato normativo a ser referendado já contenha em seu texto previsão expressa de sujeição de suas normas a referendo. Os projetos de decreto legislativo destinados a autorizar referendo deverão ser apresentados por, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado ou por
uma de suas comissões. Quando a decisão popular em referendo for no sentido da rejeição do ato normativo, ele será tido como formalmente revogado, sem efeito retroativo, a partir da data da proclamação do resultado pela Justiça Eleitoral. Quanto aos projetos de iniciativa popular, atualmente, para que um projeto de iniciativa popular seja apresentado à Câmara dos Deputados, é preciso que seja assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. A proposta mantém esses mesmos números. Conforme o projeto aprovado, as subscrições de eleitores aos projetos de iniciativa popular deverão ser firmadas preferencialmente por meio eletrônico, aberto e auditável pela população. Não poderão coletar assinaturas os partidos políticos, o poder público direto e entes da administração indireta, entidades e organizações não governamentais financiadas direta ou indiretamente com recursos públicos ou com capital estrangeiro, ou ainda pessoas físicas vinculadas a esses entes. Os dados coletados dos eleitores para subscrição de um projeto de iniciativa popular serão apenas aqueles considerados indispensáveis à confirmação de sua identidade, os quais deverão ser tratados de forma sigilosa, ficando vedada sua utilização para outra finalidade. Antes de dar início ao processo de coleta de subscrições a um projeto de lei, o organizador deverá solicitar o registro de uma minuta junto à Câmara dos Deputados, que a encaminhará para exame prévio à comissão competente para análise dos aspectos de constitucionalidade no prazo de até 30 dias. O prazo máximo de coleta de subscrições de um projeto de lei será de 2 anos, contado a partir do registro da minuta do projeto junto à Câmara dos Deputados. De acordo com o autor da proposta, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, o objetivo é melhorar o diálogo da população com o parlamento. Vamos só lembrar que a opinião pública, em geral, não dá credibilidade ao parlamento, não dá credibilidade às instituições, e os mecanismos de conversa entre população e as instituições, sobretudo aqueles representantes que foram eleitos com a procuração de falar em nome da população, não estão escutando o que a voz do povo quer. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, por outro lado, viu problemas na proposta. Agora, pelo projeto, tem que registrar uma minuta de iniciativa popular de lei junto à Câmara. Ou seja, é iniciativa popular, mas não muito. A iniciativa popular de lei tem que passar pelo filtro do próprio legislador, perdendo a sua autenticidade, o seu vício, o seu dinamismo, com essa exigência de registro da minuta. Mas, segundo Orleans e Bragança, a iniciativa popular precisa ser melhorada. A iniciativa popular, que é um dos aspectos que é regulamentado, precisa ser melhor aprimorada, facilitada, para incentivar, não é nem incentivo, é só para você melhorar as condições de criação de iniciativa popular, que, vamos lembrar, tem sido muito poucas, exatamente porque não existe uma regulamentação muito clara. A proposta que cria novas regras para o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis ainda depende de análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Educação. Benedita da Silva, do PT, destaca os investimentos federais na educação pública do Rio de Janeiro, como a construção e a reforma de escolas, creches e quadras poliesportivas. Segundo a parlamentar, milhares de alunos estão sendo beneficiados com as melhorias. Ela acrescenta que os investimentos mostram que o governo federal não discrimina estados e municípios, mas trabalha pelo bem do país, independentemente do partido dos governantes. Ciência e tecnologia. Projeto de Silas Câmara do Republicanos do Amazonas prevê que a gestão da internet no Brasil passe à supervisão da Anatel, dando transparência a recursos da ordem de 350 milhões de reais arrecadados anualmente com o registro de sites. O valor, segundo ele, é gerenciado por entidades privadas. O parlamentar acrescenta que a proposta também visa organizar o setor, criar um marco regulatório e promover a inclusão digital. Saúde.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, afirma que o Brasil possui o maior programa vacinal do mundo, com mais de 300 milhões de doses aplicadas anualmente pelo SUS. A deputada elogia a decisão do Ministério da Saúde de retirar o sigilo sobre o estoque de vacinas, dando transparência à gestão pública. Ela ainda celebra a compra de mais de 69 milhões de doses contra a Covid-19, garantindo estoque por 2 anos e reforçando o compromisso do atual governo com a saúde. Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, está preocupado com a crescente influência das apostas online, que movimentam bilhões de reais por ano. O deputado critica o incentivo generalizado ao jogo, que, segundo ele, leva ao vício e ao endividamento. O parlamentar é contra o projeto que propõe ampliar a legalização de jogos de azar. Ele alerta para o impacto negativo dessa prática na juventude e principalmente nas famílias mais vulneráveis do país. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou proposta que prorroga a licença maternidade em caso de internação da mãe ou do bebê. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes. Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, uma proposta do Senado amplia o prazo da licença maternidade e do pagamento do salário maternidade nos casos de internação hospitalar superior a 2 semanas da mãe ou do recém-nascido. Atualmente, a Constituição já garante 120 dias de licença a todas as gestantes, além de salário àquelas seguradas pelo regime geral da Previdência Social. A proposta prevê mais 120 dias de prazo nos casos de complicações à saúde relacionadas ao parto. O relator, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, justificou a necessidade de prorrogação da licença e do salário. Esse período de repouso remunerado desconsidera que muitas mães e bebês permanecem na unidade hospitalar por períodos prolongados, quando há intercorrências sérias na gestação ou no parto. Nesses casos, após a alta hospitalar, a mãe precisa se recuperar física e psicologicamente e ainda prestar cuidados especiais à criança para propiciar o seu desenvolvimento. É relevante mencionar que quase metade das gestantes brasileiras são solteiras ou separadas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. O deputado argumenta que a medida é fundamental, sobretudo nos casos de parto prematuro. Dados do Observatório da Prematuridade mostram que 21% dos nascimentos precoces vão parar nas unidades de terapia intensiva neonatal. O parto prematuro é um caso emblemático. Primeiro, porque é uma situação frequente em nossa sociedade. Mais de 300 mil bebês nascem prematuramente todos os anos no Brasil. A cada 100 nascidos vivos, 11 tiveram menos de 37 semanas de gestação nos últimos 10 anos de estatísticas disponíveis. Em segundo lugar, essa condição oferece riscos à saúde da mãe e do bebê. Exige uma série de cuidados e pode demandar a permanência dos pacientes na unidade hospitalar por algumas semanas ou meses. Mesmo os partos após a 38ª semana de gestação podem requerer internação do bebê por desconforto respiratório precoce, icterícia, distúrbio metabólico e outras complicações. Já aprovada no Senado, a proposta que amplia o prazo da licença maternidade e do pagamento do salário maternidade nos casos de internação hospitalar da mãe ou do bebê já passou pelas comissões da Previdência e do Trabalho. Só falta agora a aprovação das comissões de Finança e Tributação e de Constituição e Justiça para o texto ser enviado à sanção presidencial e virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Levantamento divulgado recentemente pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 37,6% das intenções de voto para a presidência da República, contra 33,6% de Lula. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acredita que os erros na política econômica e as falhas na política externa desgastaram a popularidade do atual governo. Ele defende ainda o fim de inquéritos que possam barrar a candidatura de Jair Bolsonaro, argumentando que a inelegibilidade do ex-presidente representa uma injustiça contra a vontade popular. Ao analisar pesquisa divulgada recentemente por um Instituto Paranaense, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, destaca, por um lado, a queda de popularidade do presidente Lula e, por outro, a força política de Jair Bolsonaro, que, em seu entendimento, continua sendo um dos principais líderes do pensamento conservador no país. Por sua vez, Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que pesquisas recentes demonstram a força da direita no Brasil, em contraste com o enfraquecimento da esquerda. O deputado atribui esse fortalecimento à liberdade
proporcionada pela internet, que, segundo ele, permite o acesso a informações sem a influência e a manipulação da mídia tradicional. Justiça. Ícaro de Valmir, do PL, critica a demora da Justiça de Sergipe em concluir processos que impactam a vida de lideranças políticas. O deputado menciona o caso de um inquérito que se prolongou por mais de 5 anos, mesmo com prazos legais estipulados pelo Código de Processo Penal. Ele defende que a Justiça seja ágil e imparcial para garantir a integridade democrática e a confiança da sociedade nas instituições. Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, se diz receoso de criticar o Poder Judiciário por não respeitar a imunidade parlamentar prevista na Constituição. O congressista lembra que deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Ele acusa o Judiciário de perseguir parlamentares de direita e invadir competência exclusiva do Legislativo, comprometendo a credibilidade da Justiça. Agricultura. Bom Gás, do PT Gaúcho, elogia o Desenrola Rural, programa do governo para ajudar agricultores familiares a regularizar suas dívidas. O deputado explica que em 2025, os pequenos produtores poderão ter descontos e refinanciamento de dívidas e mais acesso ao crédito rural. O deputado reforça que a medida integra um conjunto de ações para apoiar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Transportes. Kiko Seleguin, do PT, elogia o programa de otimização de contratos de concessão rodoviária do governo federal. Ele informa que a iniciativa prevê investimentos de 110 bilhões de reais em infraestrutura de transporte rodoviário até 2026 e que São Paulo receberá cerca de 20 bilhões para modernizar e ampliar os acessos marginais da rodovia Fernão Dias, que é uma das mais movimentadas do país. Sidney Leite, do PSD, agradece ao Ministério dos Portos e Aeroportos a ampliação do acesso aéreo ao norte do país, reduzindo o isolamento da região. De acordo com o legislador, por meio do programa Ampliar, serão ofertadas concessões de 15 aeródromos no Amazonas, promovendo a conexão do estado com o Acre, o Pará, o Peru e a Colômbia. Presidência. O presidente da Câmara voltou a defender a legalidade na destinação de emendas de comissão ao orçamento de 2024. Lira reiterou que as emendas cumprem acordos firmados entre os poderes. A reportagem é de Maria Neves. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reforçou a legalidade das emendas orçamentárias de comissão indicadas para 2024. As emendas foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, a partir de ação dos partidos PSOL e Novo e da Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil. Em fala à imprensa na noite desta quinta-feira, Arthur Lira enfatizou que a destinação das emendas cumpriu as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal e a recente lei aprovada sobre o assunto, além de obedecer a um critério rigoroso de análise de órgãos do governo, como a Casa Civil e os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Advocacia Geral da União. Nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer junto a todos vocês os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados, fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira com o presidente Lula, quando ele teve que fazer os exames, aquela reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024. No último dia 23 de dezembro, o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de 5.449 emendas de comissão no valor de 4 bilhões e 200 milhões de reais. O ministro condicionou a liberação das verbas ao cumprimento de uma série de condições. Para a Câmara, a principal exigência é a publicação das atas das reuniões de comissão
em que foram decididas as destinações das emendas. Dino argumenta que conhecer o parlamentar solicitante das emendas é um dos pressupostos constitucionais para garantir a transparência e a rastreabilidade na aplicação de recursos públicos. A decisão de Flávio Dino veio em resposta a uma ação dos partidos PSOL e Novo e da Associação Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil. Os partidos e as entidades questionam um ofício enviado pela presidência da Câmara e mais 17 líderes partidários ao Executivo no dia 12 de dezembro, indicando as 5.449 emendas de comissão. Na ação, os partidos e as ONGs alegam que as indicações foram feitas sem a aprovação das comissões, que tiveram as reuniões suspensas entre 12 e 20 de dezembro. Argumentam ainda que teriam sido suprimidas as indicações originais feitas pelos presidentes das comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a suspensão das atividades das comissões é uma prática comum sempre que a Câmara precisa votar projetos importantes. Eu queria relembrá-los de que todas as votações importantes que houveram durante esses últimos anos na Câmara dos Deputados, como a PEC da reforma tributária, a lei complementar da reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta: o que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam a segurança e deram a segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal? Flávio Dino também determinou a abertura de investigação pela Polícia Federal sobre as emendas de comissão em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Em nova decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pediu que a Câmara dos Deputados explique quem foi o responsável por aprovar as indicações de novas destinações para emendas de comissão que chegam a 4 bilhões e 200 milhões de reais.